Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora em que me estão a escutar. Estamos aqui mais uma vez para transmitir mais uma mensagem da Palavra de Deus, mensagem que tem como fim a edificação de cada vida que vai ver e ouvir este vídeo. Então, nós estamos aqui para hoje abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, sob o tema o mover apostólico na Igreja, que é um facto natural no mover sobrenatural de Deus, ou, por outro lado, podemos dizer, o sobrenatural daquilo que é natural da parte de Deus. Então, no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, nós começamos por ler a grande conversão de Saulo. Saulo era uma pessoa que perseguia a igreja, liderava um grupo de pessoas que perseguia a igreja. E eu quero vos dizer que perseguir a igreja é o mesmo que perseguir a Cristo. Falar mal da igreja é o mesmo que falar mal de Cristo. Falar mal ou perseguir ou fazer alguma coisa contra a igreja é falar ou perseguir a Cristo. Então diz este texto do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos que Paulo transpirava ameaças contra os discípulos do Senhor, não é? E tinha autoridade da parte da liderança e da parte também do sumo sacerdote para perseguir a igreja. E numa destas missões em que ele estava incumbido de perseguir a igreja, subitamente, diz o verso 3 do capítulo 9, que subitamente ele foi cercado de um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? De imediato ele responde: Quem és, Senhor? E o Senhor lhe responde: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus estava a dizer a Paulo: duro é para ti recalcitrar, confrontar, resistir contra o aguilhão. Paulo, ou Saulo nesta altura, ele era conhecido como o perseguidor da igreja e estava convencido que estava certo na sua missão dura de perseguição e combate àquilo que nós chamamos cristianismo. Ele tinha uma convicção forte de que estava certo naquilo que estava a fazer. Porém, ele ainda não conhecia Jesus. E agora, neste momento, a caminho de uma grande missão da perseguição, ele é apanhado, podemos dizer assim, por Jesus. Uma luz, um clarão vem e o cerca e diz que ele tem uma pequena conversa, um pequeno diálogo com Jesus. Então, ele não conhecia Jesus e ele, neste momento, convencido de que aquilo que ele estava certo, ele de repente tem um encontro com o sobrenatural. E ele responde, tremendo e atónito, diz: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor lhe responde: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E então Jesus fala com Saulo. Saulo fala com o Senhor Jesus e segue instruções. Todos os homens que estavam com ele, toda aquela comitiva que estava com ele, espantados ouviram esta voz, mas não viram ninguém. Então Saulo, diz a Escritura, que se levantou, abrindo os olhos, não via ninguém, porque ficou cego. Então teve que ser conduzido pela mão das pessoas até Damasco. E diz a mesma Escritura que esteve 3 dias cego, sem ver, e também não comeu nem bebeu. A mesma Escritura, no capítulo 9 e versículo
perdão, capítulo 9 e versículo 9, exatamente, diz que havia ali, naquele lugar, em Damasco, um certo discípulo chamado Ananias. E o Senhor fala com ele e diz: Ananias. E Ananias responde prontamente: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe diz: Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta lá em casa de Judas por um homem de Tarso, pelo nome que é chamado Saulo, pois ele está a orar. E numa visão ele viu que tu, Ananias, ias entrar e punhas a mão sobre ele para que ele tornasse a ver. E Ananias responde: Mas Senhor, não é aquele que persegue a igreja? Não é aquele que nós ouvimos nas notícias que anda a perseguir a igreja? Ele tem poder, ele tem a autoridade dos principais e dos sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Mas Jesus lhe responde, e esta é uma afirmação forte: Jesus diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa e, impondo as mãos sobre a vida de Saulo, diz: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Paulo teve que ficar cego para um passado. Paulo teve que ficar cego para a religião. Paulo teve que recuperar a vista para a essência e para o propósito de Deus. Muitas vezes nós temos que ficar cegos para o passado. Passado da religião, passado da tradição, passado daquilo que não é de Deus. Temos que ficar cegos e temos que recuperar a vista para aquilo que Deus quer, para o propósito de Deus. E diz a Bíblia, neste relato, que logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Caíram dos olhos de Saulo as escamas dos parâmetros da religião. É isto que é necessário muitas vezes acontecer, que as escamas dos parâmetros, dos preconceitos da religião possam cair em o nome de Jesus. E diz o mesmo texto que ele recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. E, tendo comido, ficou confortado e esteve alguns dias com os discípulos ali em Damasco. E então diz que ele permaneceu depois em Damasco por 3 anos e pregava ali o Evangelho. Pregava o Evangelho nas sinagogas, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. E todos ficavam espantados e diziam: mas não é este que em Jerusalém perseguia aqueles que invocavam este nome? Saulo diz, o mesmo texto, que ele se esforçava muito mais e até, de certa forma, confundia os judeus, provando que aquele com quem ele tinha um encontro era o Cristo, era o Messias. Claro que se levanta logo aqui uma perseguição, o tentam matar, não é? Mas os discípulos do Senhor Jesus que estavam com ele o salvam e Saulo depois desce um cesto pelo muro, vai até Jerusalém e em Tarso chegou a Jerusalém e procura juntar-se aos discípulos. Mas o que é que acontecia? Acontecia que eles o temiam, ainda não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Deus tem sempre os seus propósitos e Deus tem sempre os seus enviados. E então Barnabé está ali com Saulo para provar aos apóstolos que Saulo tinha tido um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. E agora ele falava ousadamente no nome de Jesus. Ele falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, com o qual ele tinha tido um encontro sobrenatural. E aqui, agora, Paulo ele recebe o primeiro envio espiritual. Os irmãos o acompanharam até Cesareia e depois o enviaram até Tarso. Então, há aqui experiência sobrenatural. Saulo, o líder da perseguição da igreja, ele tem um encontro com o Senhor Jesus.
E continua o texto dizendo que a igreja cresce. E as igrejas em toda a Judeia, elas cresciam e tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A igreja cresce quando há verdadeiros encontros, quando há verdadeiras conversões, quando há encontros sobrenaturais no natural de Deus. O mesmo texto indica que os sinais seguem o mover apostólico. Verso 32 diz que Pedro, passando por toda a parte, ele estava com os santos, veio ter com os santos em Lida. Lida era uma capital distrital de Samaria. E então ali estava um certo homem chamado Enéas, que estava numa cama havia 8 anos, paralítico. E diz que Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Nós queremos te dizer para ti que estás a ouvir neste momento, há um mover sobrenatural de Deus para a tua vida. E Jesus Cristo te dá saúde. Seja qual for a tua necessidade, seja qual for a tua questão, Jesus Cristo te dá saúde em nome do Senhor. E diz o texto que todos viram e todos, admirados, converteram-se ao Senhor. Verso 36 do mesmo capítulo diz que em Jope, uma cidade costeira onde havia muitos pescadores, havia uma discípula chamada Tabita ou Dorcas. E então ela era uma mulher de Deus que estava a servir a Deus ali naquele lugar. E aconteceu que, de um momento para o outro, ela ficou enferma e morreu. E a depositaram num lugar à parte, num quarto alto. E de repente eles ouviram que Pedro estaria perto e foram chamar Pedro. Pedro vem e Pedro fez que todas as pessoas saíssem do lugar e pôs-se de joelhos e orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se e, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. Isto foi notório em toda aquela região, em toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Aqui temos a primeira grande referência de uma ressurreição através do mover apostólico, através do mover dos apóstolos. E diz que ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor, fora da cidade, efetivamente, porque esta profissão de curtidor era uma profissão um pouco anormal, um homem que trabalhava com animais mortos. Mas este episódio que Pedro está ali naquele lugar é um episódio que nos mostra que o Evangelho entra em qualquer lugar, entra para quebrar qualquer tipo de preconceito religioso. Este homem trabalhava com animais mortos, havia um cheiro horrível, mas Pedro, enviado pelo Espírito Santo, Pedro, no meio do mover apostólico, ele pregava o Evangelho, fosse a quem fosse, circunstância que acontecesse, ele estava lá, debaixo do mover do Espírito Santo. Então, claro que neste momento ele estava a pregar o Evangelho um pouco fora da cidade, por causa dos costumes, mas fosse em que circunstância fosse, não é? O Evangelho, o processo de cura e o processo de libertação e o processo de conversão estavam a chegar a muitas pessoas. Então quero-vos dizer neste momento que a verdadeira conversão muda a vida de qualquer pessoa. O encontro com Jesus traz sempre sinais, prodígios e maravilhas. A igreja cresce com verdadeiras conversões a Jesus. O sobrenatural deve ser uma experiência natural na tua vida e na minha vida. Aquilo que Deus nos mostra através da sua palavra, nós devemos aceitar como mover de Deus. Deus está interessado em mover-se na tua vida. Neste momento, nesta era em que nós estamos a passar, nós estamos a ver
a recuperação do mover apostólico. E o mover apostólico é o mover do Espírito Santo nos ministérios que Jesus instituiu para a Igreja. Então, eu quero te dizer, neste momento, aceita o mover de Deus na tua vida. Aceita o mover sobrenatural, o mover, afinal de contas, natural de Deus na tua vida. Por isso eu te quero dizer, neste momento, Deus ricamente te abençoe e aceita o mover de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus.